Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 11 de novembro, hoje, 2024, uma segunda-feira, dia calor, né? Dia de sol em São Paulo, capital do estado, aí 25 graus. Hoje eu vou falar sobre o CFR. Eu já falei, citei em vários vídeos do canal sobre o CFR, Conselho das Relações Exteriores, o mais poderoso think tank dos Estados Unidos. Ele foi fundado lá na década de 20, na época do presidente Wilson, que já era um defensor do globalismo. Então você vai ter dois movimentos assim seminais dentro dos Estados Unidos. Um é o CFR, o outro é o movimento neocon, o movimento neoconservador. Que aliás o movimento neoconservador, eu fiz dois vídeos, né? Sempre eu cito esses dois vídeos, porque eu acho que eles são de extrema importância para entender o que acontece nos Estados Unidos e de certa forma no mundo, né? Tanto o CFR quanto os neocons, eles não dependem de nenhum partido, né? Não dependem de nenhum sistema eleitoral. Eles sequer dependem das instituições democráticas, né? Do poder tripartido, Congresso, Judiciário e Executivo, né? Mas a sua capacidade de influenciar o curso estratégico aí da política, principalmente da política externa dos Estados Unidos, é uma influência avassaladora, né? Pode-se dizer, a grosso modo, que o CFR visa uma globalização, um globalismo, um governo mundial liberal de esquerda, né? Ao passo que os neocons está mais associado a um globalismo de direita, conservador, né? Visando uma hegemonia americana num mundo globalizado. No fundo é a mesma coisa, né? Ou tem o mesmo objetivo. Então a ideia do CFR era transformar os Estados Unidos em um império democrático global. Veja, eles acreditam que os Estados Unidos têm esse destino, essa missão, esse destino manifesto. Ele é excepcional, ele é excepcionalista. Ele precisa então fazer com que o mundo todo seja liberal e democrático, né? A gente sabe que isso daí é uma fachada, né? Como eu já mostrei nos últimos vídeos do canal, né? Que essa democracia do Ocidente não passa de uma fachada, né? Que ela esconde uma alta elite, um deep state, né? Grupos oligárquicos, né? Bom, vejam só, a ideia então é que os ideais da democracia liberal, do capitalismo e do individualismo estão acima do interesse nacional. Esse é o próprio ideal do homem americano. Ele é democrata, ele é liberal, ele é capitalista, ele é individualista. Ele vive de ações, ele vive do mercado financeiro, né? Do indivíduo livre, né? Bom, e me lembro o Trump, né? Quando eu penso nesses valores aí do CFR, né? Veja, então, ao longo de todo o século XX, né, você teve aí organizações supranacionais, né? Por exemplo, a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial. Depois as Nações Unidas, que veio a suplantar e a substituir a Liga das Nações após a Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, ficamos sabendo aí da existência do Clube de Bilderberg, a Comissão Trilateral, né? Veja, então a tarefa aí, isso já foi previsto, por exemplo, no livro do H.G. Wells, The Open Conspiracy, Conspiração Aberta, né, onde ele mostra que existe realmente essa intenção de criação de um governo mundial. Também no seu The New World Order, a nova ordem mundial, do H.G. Wells. Você encontra aí esses livros aí na internet facilmente, né? Então a ideia então que o globalismo ele ia se espraiar, se ramificar, né? Criando aí um tecido, um alinhamento para o mundo inteiro, para todos os países, né? Ele ia se miscuir, né? Se penetrar, vamos dizer assim, os países, os estados, as nações, em todos os aspectos, né? No aspecto da filosofia, né, liberal, da cultura ocidental, da ciência, do cientificismo, da economia, né, da política, nas artes, enfim.
Então, a ideia básica do CFR era criar um governo mundial. Então, necessariamente você precisa enfraquecer os Estados-nação. Então, na verdade, quando existem guerras no mundo, principalmente no século XX e XXI, trata-se basicamente de uma ação imperialista cuja base, cuja premissa é a criação de um globalismo e, portanto, você tem que destruir qualquer ideia de nacionalismo, qualquer ideia de soberania nacional. Né? Daí que se diz que hoje não é mais direita contra esquerda, é soberanistas contra globalistas. E a partir do momento que você já tem um mundo tripolar, né, comandado aí por 3 países poderosos, que é os Estados Unidos, a Rússia e a China, né, você já não tem mais a globalização. Ela está, vamos dizer, em xeque, talvez até em xeque-mate, né? E a gente então está agora num processo aí de regionalização, de blocos regionais, né? Quer dizer, isso vai ficar muito mais evidente na medida em que o bloco BRICS puder ficar independente da coerção exercida pelo dólar americano, né? Então, esse é um ponto importante. Aliás, se não me engano, hoje eu li isso daí, que a Rússia e o Irã vão negociar diretamente, fazendo aí suas transferências, o seu sistema de transferência de valores diretamente, sem precisar do sistema ocidental SWIFT. Então ela vai aderir ao sistema russo, que é o MIR, porque a Rússia e o Irã estão em forte aliança, estão com uma aliança forte. Inclusive essa vai ser a grande dificuldade aí do Donald Trump, para conseguir trazer a Rússia para o lado dele, né? Ou pelo menos para tentar diminuir a aliança que a Rússia tem com a China, porque o principal inimigo aí dos Estados Unidos é a China. E vem uma guerra comercial, aí já veio com tudo, né? Já está chegando aí. Então essa independência em relação ao dólar, caso isso se estabeleça como uma tendência, você vai ser uma coisa avassaladora para a desdolarização. Né? Bom, mas voltando aí ao CFR, né? O CFR ele desempenhou um papel muito forte na criação da União Europeia. Quer dizer, na verdade, assim, a União Europeia ela foi um modelo ocidental do comunismo soviético. Foi o primeiro passo também, a União Europeia, em direção ao governo mundial. Se você pensar nesses termos, de união, né, de fraternidade, de comércio livre, fronteiras livres, todas essas características, e também de um Estado centralizado, que mais ou menos você vai equilibrando ali as diferenças econômicas, sociais, culturais, políticas. Desse ponto de vista, o comunismo é a ideologia mais inteligente que existe. Né? Simplesmente ele não foi implantado da maneira certa, da maneira inteligente. Né? Por exemplo, o comunismo ele não destrói nenhum tipo de individualismo, se você pensar dessa forma. O francês segue sendo um francês, o alemão segue sendo um alemão, e um sueco, o indivíduo da Tunísia segue sendo um tunisiano, um africano do sul. Quer dizer, você não vai conseguir renegar a tua nacionalidade em função de estar dentro de um sistema que tende para o comunismo, ou para o socialismo, ou para uma união comercial, cultural, social, política, como foi o caso da União Europeia, né? Então é uma coisa para se pensar também, né? Por que, que o comunismo se tornou o grande espantalho dos Estados Unidos, né? Mas a União Europeia foi um primeiro passo nesse sentido. Vamos dizer, foi uma versão ocidental do comunismo russo. Lembrando que o comunismo russo, né, tal como ele foi idealizado lá pelo Lenin, depois, na sequência, o stalinismo, que não é a mesma coisa que o leninismo, evidentemente. Né? O Lenin tem aspectos fortemente liberais, né? Mas veja só, o comunismo russo, só para fazer um adendo aqui, um parênteses, né? Ele advoga pelo comunismo marxista, né? Pela luta de classes.
Então, por exemplo, quando teve reunião lá que estava o Mao Tse-tung e o Stalin, e o Mao disse, ó, esse tipo de comunismo não serve para a China, né? Na China, luta de classes não tem como dar certo na China, porque a China não é uma luta de classes, não existe essa disparidade de classe. O problema da China é a diferença que existe entre o mundo rural e o mundo urbano. Essa é a única diferença de classe realmente significativa dentro da China. Então, é por isso que você tem fortes diferenças dentro do processo do socialismo chinês para a época. Só que o socialismo chinês deu certo. Essa é a grande diferença, né? Ele funciona, ele dá certo. O sistema econômico chinês é completamente diferente do sistema econômico do Ocidente. Esse é o primeiro ponto, muito importante. Aliás, eu estou lendo um livro da Clara Matei, assim, que é uma coisa simplesmente fantástica, chama Ordem do Capital. Ordem do Capital. A Ordem do Capital, da Clara Matei, onde ela explica que o sistema ocidental, inclusive eu escrevi lá no Facebook, sobre essa teoria da austeridade, né? Então, essa ideia que o capitalismo propaga e propagou, e segue propagando, principalmente agora que é uma época de neoliberalismo, né? A ideia de que se o indivíduo trabalhar duramente, né, mesmo que ele vier de uma condição baixa, inferior, né, se ele trabalhar loucamente, né, ele vai conseguir, né? Veja, isso aí não vale mais, pessoal. Isso aí não está valendo mais. Por causa dessa teoria da austeridade aí, hein? Então, o que acontece? Falando a grosso modo, não há mais desenvolvimento no Ocidente. Sabe? Quem se deu bem. Quem não se deu bem, não se dará bem. Acabou o desenvolvimento. O que você tem é esse crescimento, né? O crescimento você tem. Como dizia o Delfim Neto, não, vamos fazer crescer o bolo, né? E depois a gente divide o bolo, né? Acontece que esse crescimento do bolo, aí, dos índices de inflação, de taxa de juros, né, das diretrizes econômicas do Banco Central, né? Então esse crescimento do bolo nunca a classe baixa e a classe trabalhadora vai comer desse bolo. A grande maioria não vai comer desse bolo. Quer dizer, esse bolo ele é concentrador de renda porque o sistema ocidental ele é piramidal. Ele é calcado numa teoria da austeridade. E essa política da austeridade, que a Clara Matei explica no livro muito bem, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso daí, é que está destruindo o Ocidente. Né? Por quê? Porque ele não está focado em desenvolvimento mais. Muito pelo contrário, você vê as políticas aí ambientalistas, apesar que o Trump disse que vai mudar tudo, né? Bom, veja, eu andei de carro ontem lá pelo centro de São Paulo, veja, é muito triste, pessoal, nem dá para falar. Você nunca vai ver, é preciso fazer essa comparação. Você nunca vai ver esse nível de miséria que nós temos hoje em uma cidade chinesa. Grande, pequena, megalópole ou vilarejo, você não tem miséria. Você não tem pessoas passando fome. É necessário comparar. Você pode ter pessoas pobres, pessoas que não têm posses, mas assim, moradia, alimentação e vestimenta é largamente difundido em toda a China. Quer dizer, então é um socialismo à moda chinesa que deu certo, que funcionou, né? Então, eu acho muito importante isso daí, né? Bom, eu queria citar esse livro, né? E vamos voltar ao nosso tema, né? E veja, foi em 2010, logo após a crise econômica do subprime, lá, a crise imobiliária que teve nos Estados Unidos, que o governo naturalmente salvou os grandes bancos, como ele sempre faz, né? Às expensas do pagador de impostos. Com isso você endivida mais a tua classe média, né? E o sistema baseado em inflação e juros, o que é inflação e os juros? É um sistema onde você tem que imprimir continuamente volumes cada vez maiores de dinheiro, no caso de dólar. Esse dinheiro não está baseado em lastro, né? Ele é baseado em financeirismo, em investimento contínuo. Né? E na prática você tem o quê? A inflação serve para quê? A taxa de juros serve para quê? Para transferir a renda das classes baixas e trabalhadoras para a elite. Sem inflação você não consegue esse processo. Então você tem que ter uma inflação mais ou menos constante. Claro, ela não pode ser demasiado. Mas na China você tem deflação.
As coisas vão ficando mais baratas. Por quê? Porque o sistema econômico é completamente diferente. Foi em 2010 que a China adotou um sistema econômico completamente diferente, que é a política monetária moderna, que você fala aqui e as pessoas pensam que é um palavrão, né? É um sistema completamente diferente, mas que funciona perfeitamente para eles. E tanto é que eles estão dominando, pouco a pouco, né? Bom, mas então vamos voltando aí ao CFR, né? Então eu estava falando da União Europeia, o CFR desempenhou um papel aí ativo na criação da União Europeia, né? Que foi um bloco socialista. Ou se o pessoal quiser achar que estou exagerando, foi um bloco social-democrata, ou socialista cristão, ou, enfim, ele estava mais à esquerda, né? Que a ideia de bloco, a própria ideia de um bloco, ela tende mais a um viés de esquerda, porque você tem que abrir mão, né, de certas, vamos dizer, de certas características que promovem o individualismo, né, para você tentar um entendimento, né, e até para você evitar a guerra, né. Por exemplo, a Europa merecia mesmo uma criação de uma União Europeia em função da hedionda guerra mundial que ela promoveu lá na Segunda Guerra Mundial, né. Há que se dizer também, né, que foi o Ocidente, as corporações industriais, financeiras, e militares ocidentais que investiram na Alemanha nazista, né, com a finalidade de destruir o movimento comunista dentro da Alemanha, né. Então, bom, esse é um outro vídeo também que eu vou fazer para mostrar que, na verdade, o nazismo ele é um movimento, o fascismo e o nazismo são movimentos tipicamente capitalistas, ocidentais, individualistas, enfim, cujo grande mote era impedir o crescimento do movimento comunista, né? Bom, mas então voltando ao CFR, veja, os representantes aí do CFR, veja, o Henry Kissinger, naturalmente o mais conhecido de todos, líder intelectual do CFR, desempenhou um papel fundamental na integração da China ao mercado global, né? Mas veja, tem muito ocidental que acha que foi o Ocidente que fez a China ser o que ela é. Não, não foi. Não foi, não. De forma nenhuma. Veja, na verdade, assim, já na época do Mao Tse Tung, você já tinha lá tigres asiáticos surgindo lá fortemente. Singapura, Hong Kong. Você já tinha lá dois ou três ou quatro tigres asiáticos. O que ele fez? O chinês, ele foi lá e conversou, ó, como é que vocês fazem, né? Como que vocês investem, né? E eles aprenderam. E a primeira coisa que a China fez foi fazer uma revolução na educação pública básica. Foi a primeira coisa que eles fizeram, já na época do Mao Tse Tung. Então, isso aí as pessoas não falam, né? Por exemplo, que ele conseguiu livrar a China dos estrangeiros, quer dizer, dos colonizadores, dos imperialistas, né? Teve guerra civil, você não consegue uma mínima de unidade, você não consegue uma mínima unidade de coesão social sem quebrar alguns ovos, né? Você não faz omelete sem quebrar alguns ovos, né? E ele conseguiu entregar uma China unida, coesa, unificada. Inclusive, você vê a China hoje, 118 províncias, e só tem uma língua, digamos, uma língua padrão, né? Uma linguagem padrão, mas cada província mantém seu próprio dialeto, seus próprios hábitos, seus próprios costumes. Mas é claro que você tem ali um confucionismo ali milenar, atávico, né? Veja, então, quando o Rockefeller, né, e os seus representantes, né, que é o próprio Kissinger, né, e depois o Nixon, depois numa segunda fase foi o Clinton, né, eles vão levar o capitalismo, as plantas industriais para a China estava pronta para isso, né? Ele falou, vem fazer aqui, né? Bom, então esse é um outro ponto, né? Então, na verdade, assim, o CFR ele desempenhou um papel crucial, né, nessa integração da China ao mercado global, né? E também isso foi pensado também para enfraquecer o bloco socialista. Tipo, ó, vamos fazer a China ficar capitalista para tentar segurar as pontas aí do socialismo soviético. Isso aí era chamado teoria da convergência, né? Você deveria convergir o mundo para um modo de ser, digamos, uma cosmovisão ocidental.
E a tal ponto isso deu certo, né? Começou a dar certo já na década de 80, 90 foi crescendo. Daí vem o Gorbachev, né? Quer dizer, então assim, aí você consegue penetrar o muro, a linha de defesa ali ideológica da União Soviética. Então, sob a influência aí da estratégia geopolítica do CFR, né, ideólogos, inclusive nessa época você tinha sinólogos, você tinha sovietólogos de alto nível nas grandes universidades americanas. Hoje você não tem mais, né? Praticamente você não tem mais, tem numa uma condição muito reduzida, né? E aí eles começam a falar na governabilidade da comunidade global, né? Depois que termina aí o bloco soviético. Bom, veja, nos Estados Unidos, o CFR ele é estritamente apartidário e inclui democratas e republicanos, indistintamente. Veja, o CFR é o Estado maior do globalismo. Ele tem tentáculos, naturalmente, no Fórum de Davos, da União Europeia, lá do Klaus Schwab, que é o ramo europeu, vamos dizer assim, é o ramo europeu do CFR, né? Então, às vésperas do colapso da União Soviética, complementando o assunto da queda da União Soviética, o CFR estabeleceu uma filial em Moscou, o Instituto de Estudos Sistêmicos, sob o acadêmico Gvishiani, que foi o núcleo inicial e focal aí dos liberais dentro da Rússia, né? Já na década de 90. E acaba sendo uma base, vamos dizer, ideológica, intelectual, moral de inúmeros oligarcas, né? Que estão lá até hoje, né? Aqueles que souberam se compactuar aí com o Vladimir Putin, que vai ser o grande líder, né? Vai ser o indivíduo que vai fazer a diferença, né? Para resgatar a soberania e o nacionalismo russo, né? Bom, o CFR, então, ele se coloca. Como é que ele se coloca? Veja, ele se coloca como uma espécie de um círculo de debates, vai. É um think tank entre especialistas, entre intelectuais, pensadores, independentes, né? Mas, na verdade, assim, o seu poder é incomensuravelmente maior do que o dos partidos, seja o democrata, seja o republicano. É um verdadeiro quartel-geral ideológico. Você vê o colosso que foi o globalismo aí nas duas primeiras décadas aí do século XXI, né? Bom, e daí vem o Trump, né? A gente tinha que chegar nesse assunto Trump, né? Veja, o Trump veio como, vamos dizer, apesar dele ser bilionário, um animador de auditório, né? Ele vem como um homem comum, né? Com uma agenda conservadora calcada nos interesses americanos e fazendo uma crítica contundente ao globalismo, né? Naturalmente, ele entrou em conflito aberto com o CFR. Porque quem que é Trump diante do CFR? Veja, ele é um presidente por 4 anos, né? E agora vai ter mais 4, né? Diante de um CFR que tem mais de um século de determinação geopolítica na direção da política externa norte-americana. Porque o CFR ele criou uma extensa rede de influência, que naturalmente agora está enfrentando dificuldades, né? O CFR ele disseminou suas ideias entre militares, entre funcionários, entre expoentes culturais, artistas famosos, no meio acadêmico, no meio universitário americano, em Hollywood, né, em Wall Street. Veja, então ele se tornou aí uma ponta de lança ideológica, né, para o globalismo, né? Bom, os Estados Unidos, então, eles procuram, pode observar, eles negam que eles queiram ter uma dominação ideológica no mundo, né? Ao mesmo tempo, eles apontam, quer dizer, é como se dissesse assim, não, nós queremos dominar o mundo, mas não é porque nós somos dominadores, nós não somos lobos vorazes, é porque nós somos melhores, né? Mais ou menos assim, quer dizer, porque nós temos um destino manifesto, nós somos excepcionais, a nossa existência é privilegiada, o nosso modo de ser é o melhor para o mundo e tudo aquela. Quer dizer, você nega essa doutrinação ideológica, ao mesmo tempo que você afirma, né, essa dominação ideológica, né? Então, o triunfo planetário assim, dessa democracia americana é o estabelecimento de um governo mundial, que seria a vitória completa do individualismo e das políticas de gênero, né, que faz parte aí do globalismo esquerdista, né, do globalismo progressista. Então, se você se desvia desses objetivos, né, por exemplo, a Rússia não aceita o wokismo, o progressismo de gênero, falar todes, não aceita isso daí, né? Nunca vou aceitar isso daí, né? Se você se desvia desses objetivos progressistas do Ocidente, você passa a ser uma pessoa detestável,
condenável ou deplorável, como dizia a Hillary Clinton, né? É uma coisa assim, você afirmar o seu nacionalismo, o seu amor à pátria, é uma coisa assim que é mais condenável do que um crime, né? Qualquer desvio da ideia do globalismo é uma coisa inaceitável, né? Por quê? Porque é uma seita ateia e cientificista, né? É mais fundamentalista do que as maiores religiões do mundo, né? Só que aí vem o nacionalismo do Trump, a sua agenda America First, as suas ameaças de drenar o pântano globalista. Então representa um desafio direto ao CFR, né, que é o guardião dos códigos do liberalismo totalitário. Veja, ele é tão tirânico, o totalitarismo liberal, ele é tão tirânico quanto as maiores tiranias já vistas na história, né? Veja, é possível considerar o CFR uma sociedade secreta? Não exatamente, ele é mais pensado como um clube seleto de gente muito rica e ilustrada que opera de forma mais ou menos aberta, né? Veja, após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, líderes do CFR, podemos até citar o nome aqui, Richard Haas, Fiona Hill, Celeste Wallander, discutiram abertamente, veja só, abertamente eles discutiram a viabilidade de assassinar o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Inclusive, uma transcrição dessa discussão foi postada no site oficial do CFR. Veja, você pode discutir abertamente eliminar uma pessoa, né? Porque passa a ser um inimigo político do teu sistema. Então assim, os eventos aí na Rússia e na China são considerados assuntos internos pelo CFR. Não, é problema nosso, né? Quer dizer, na verdade, essas pessoas são psicopatas aí, em ponto de bala, né? Completamente imbuídos de que são os únicos a governarem o mundo sem eles está perdido e blá blá blá, né? Quer dizer, na verdade, é uma gente intelectualmente aberrante e soberba, né? E eles não conseguiram matar o Donald Trump, não conseguiram prendê-lo, não conseguiram derrotá-lo nas eleições. São poderosos, mas não podem tudo, apesar de suas certezas atávicas, né? Então, na verdade, assim, não é que eu esteja defendendo o Trump. O Trump é uma outra via, né? Ele é uma outra via do poder dominante dos Estados Unidos, né? Eu posso estar errado, mas eu acho que sobre Trump posso estar errado. Vai concentrar ainda mais a renda nos Estados Unidos. Vai ficar ainda mais endividado. Posso estar errado, posso estar falando bobagem. Como é que o cara pode dizer que vai realocar, na verdade, expulsar 20 milhões de imigrantes? Não sei se é 20 ou 30, acho que é 20 milhões. Brasileiros são 200 mil, mexicanos são 5 milhões, venezuelanos, colombianos, peruanos, né, chilenos, etc, etc. Como é que você pode remover 20 milhões de imigrantes ilegais? Eu pergunto, quem é que vai limpar a privada? Quem é que vai colher lá a framboesa lá? Quem é que vai matar o caruncho lá na plantação? Quem é que vai fazer o trabalho escravo, o trabalho insalubre, o trabalho penoso, que não é outro senão o imigrante ilegal que faz esse serviço penoso? E tem coisa que não dá para fazer com máquina. Por exemplo, matar o caruncho lá no milho, né, ou no cacau, né? Não dá para fazer com máquina. Tem coisa que tem que ser feita na mão mesmo, no braço, né? Será que vai dar certo isso? E essa coisa de que ele vai trazer os trabalhadores lá, americanos que estão na China para os Estados Unidos, vai realocar, vai deslocar, vai reabilitar o trabalho do americano nos Estados Unidos. Sim, e por exemplo, você não tem mais, as universidades americanas não aceitam mais aqueles convênios, né, de extensão universitária que muitos chineses se formaram lá nas grandes universidades americanas, na época em que eram ainda as melhores universidades do mundo, e de certa forma tem várias que ainda mantêm esse status, mas hoje você tem grandes universidades também na China, né? Bom, acho que nós vamos ficando já por aqui. Só para terminar, veja, é importante notar aí que as lojas maçônicas, a maçonaria, ela desempenhou um papel fundamental no sistema político americano, né? Desde a guerra da independência dos Estados Unidos, né? Os maçons praticamente é que fundaram os Estados Unidos, né? Redes maçônicas estão entrelaçadas com o CFR.
Então a gente pode dizer que a loja maçônica são corpos de recrutamento, né, de altos membros do CFR, né? Veja, na verdade, hoje os globalistas liberais eles não precisam mais se esconder, né? Os seus programas aí estão fora já do sigilo maçônico, né? Por exemplo, imagine quando os maçons eles tramavam lá o liberalismo, né, para eliminar a monarquia, para eliminar o clero, né, em suas lojas lá carbonárias, né, o movimento carbonário dentro da maçonaria. Bom, hoje a agenda global liberal ela é aberta. Eles falam tudo o que eles querem fazer. Por exemplo, ó, vamos matar o presidente da Rússia, vamos matar o principal é, general iraniano, como de fato mataram, Qasem Soleimani. Veja, os maçons eliminavam fisicamente seus inimigos. A gente sabe disso. Embora isso pudesse ser um segredo entre eles, né? Hoje eles falam abertamente, né? O próprio Trump mandou matar o Qasem Soleimani. O mesmo Trump defende a lei de Noé, o não matarás, vai vendo. Quer dizer, é aquela coisa, né? Nós somos mais iguais do que vocês, né? Bom, então é assim, pessoal. Depois ainda teria aí um bom trecho para falar dos neocons, da relação entre neocons e o CFR, a ideia de Trotsky de um socialismo internacional, a Revolução Mundial, que na verdade seria o globalismo, mas ele já tá encerrado, o processo globalista está encerrado, né? E o Trump ele representa isso daí, esse fim do processo globalista, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. O vídeo ficou meio solto, né? Mas assim, as ideias principais estão lá no meu blog. E eu vou colocar só o título CFR, quem quiser ler o artigo inteiro, tem muito mais coisas lá, né? E fico prometendo aí esse vídeo aí, vai demorar um pouco aí para eu falar sobre a teoria da austeridade, que eu acho uma coisa de extrema importância, né? Porque quando você vê a mendicância e a miséria crescendo no Ocidente, você entende que essa austeridade não faz as pessoas melhorarem de vida. Na verdade, assim, a coisa está estratificada, está em classe, né? Quem tem um certo padrão de vida vai manter esse padrão de vida. Só que na medida que a classe média ela vai perdendo poder gradualmente, você tem aí um Ocidente que não tem futuro, né? E o seu sistema econômico, baseado em inflação, baseado em taxa de juros, né, determinado por um banco central que não é do país, ele é globalista, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é acabar com esse poder desse banco central aí. Não sei como é que isso vai ser feito, porque, na verdade, ele deveria trabalhar subordinado ao Estado. E o Estado deveria ser o verdadeiro fomentador do desenvolvimento, não do crescimento do bolo, não, do desenvolvimento do ser humano. O ser humano é o mais importante. Então não é questão de você criar todo um sistema para privilegiar uma elite iluminada, por isso que ela é chamada de Illuminati, né? Não, não é isso. Então você tem uma pirâmide. Não, a pirâmide deveria ser assim, ó, não assim. O sistema de desenvolvimento é assim, o sistema de crescimento é assim, ó. Cresce para alimentar aquela elite lá no topo. Agora, o sistema de desenvolvimento ele é assim, ele é o desenvolvimento da população. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela tua presença, pelo seu apoio. Verifique se você está seguindo o canal. Vou dar aqueles avisos padronizados, né, estereotipados, né, que todo produtor de conteúdo é obrigado a pedir like, pedir sininho, pedir. Bom, o comentário, assim, é uma coisa valiosa para o canal, porque eu também me informo, vocês também me informam e me formam também, porque eu tenho comentários aí de alto nível. Nosso canal é de alto nível, pessoal. Só tem gente da pesada aí seguindo o canal. Traga um seguidor para o canal, né? O canal é feito na raça, não é monetizado. Quem quiser ajudar o canal tem o sistema de Pix, né? Tem o e-mail, o CPF aí na descrição do vídeo. Livre comunicação, né? Canal de livre expressão, alternativo, canal enfim, é o nosso canal, né? E então eu vou ficar devendo esse. Deixa eu ler o livro, né? Que é esse livro da Clara Matei, A Ordem do Capital, onde ele analisa o sistema ocidental, a teoria da austeridade e o sistema
que passou a vigorar na China a partir de 2010, que é a política monetária, política não, é a política econômica moderna. Eles chamam de monetária, né? Ok, pessoal? Obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.